essa nossa conversa. Bom, então, dentro das vivências, um dos aspectos talvez interessantes e que tem a ver com a nossa prática profissional, especialmente quando a gente aborda aspectos éticos, né, o que pode, o que não pode, deontologia, né, o que o médico deve, o que o médico não deve, é justamente a relação, né, do psiquiatra, em especial, que eu vou focar mais na relação da psiquiatria com a indústria farmacêutica. Outras especialidades também se relacionam com, com a indústria, mas não necessariamente só farmacêutica, né? Tem indústria de órtese, de prótese, de aparelhagem, né? Então, acho que dá para a gente tentar fazer uma conversa aqui sobre isso. Uma coisa que eu não vi, eu estou projetando aqui, mas como é que eu passo adiante nas flechinhas? Não. Rafael, Como assim, Igor? onde é que eu passo Tu para tá o no próximo? PowerPoint? Não, não estou Tu no tá no PowerPoint. PowerPoint? Não, eu estou no... Ah, claro. Eu estou, tá, já deu. Ah, Bom, quando a gente fala em indústria farmacêutica, é óbvio que a gente está falando numa relação de consumo, né? Onde a indústria quer vender os seus produtos, os seus medicamentos, no caso, né, a indústria farmacêutica, para o consumidor final. Mas a questão toda é que na medicina existe uma relação indireta de consumo, pelo menos, né, a lei brasileira faz com que o médico atenda o paciente, que no caso seria o consumidor final, né? E a indústria é a pessoa que, a instituição que vende o produto para o consumidor final, né? Então, uma das grandes molas propulsoras do consumo de medicamentos acontece através dessa figurinha do meio aí, né, em verde, que é o médico. Então, como que funciona a relação da indústria farmacêutica com o médico, sendo que ele é um intermediário, né, no consumo dos medicamentos, né? Essa que é a questão toda que a indústria farmacêutica acaba desenvolvendo toda uma tecnologia de propaganda, de marketing, de ações, de promoções, para abordar não só o consumidor final, como propaganda direta na televisão ou na mídia, mas também para abordar o médico. Só que essa relação é uma relação, às vezes, um tanto quanto perigosa, principalmente em relação a questões éticas. Para vocês terem uma ideia, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem toda uma regulação, né, para qualquer tipo de publicação de medicamentos que é veiculada no Brasil. Tem regras que a indústria tem que seguir, né, para tentar dar uma organizada, porque senão poderia ser uma coisa um tanto quanto abusiva. Quem já esteve nos Estados Unidos, por exemplo, já teve a oportunidade de perceber a relação lá um pouco diferente, né? Eu acho que não tem tanta legislação quanto no Brasil. E lá vocês veem propaganda de antipsicótico em parada de ônibus, propaganda de antidepressivo estampada nos ônibus, né? No Brasil, a gente não vê isso, né? Então, como existe essa regulamentação da veiculação de ações de marketing na mídia comum, né, a indústria acaba se voltando muito mais para cima do intermediário, que no caso somos nós, médicos, né? Então, tem uma resolução, que é de dezembro de 2008, né, talvez precisasse ser revista já, e eu vou botar aqui alguns destaques dessa resolução da Anvisa, né? Por exemplo, somente é permitida propaganda ou publicidade de medicamentos regularizados na Anvisa. A medicação já tem que estar aprovada na Anvisa para poder ter a sua propaganda, tá? Não se pode fazer propaganda de medicações que não estejam no rol, né, da Anvisa. As empresas não podem outorgar, oferecer, prometer ou distribuir brindes, benefícios e vantagens aos profissionais prescritores, que no caso não são só médicos, os dentistas também, né? Ou dispensadores, que são o pessoal das farmácias, né? Aos que exerçam atividade de venda direta ao consumidor, bem como ao público em geral. Ou seja, a indústria ela não pode sair dando brindezinho, benefício e vantagem para a gente prescrever
a rebimboquina, por exemplo. Ah, o senhor para escrever rebimboquina, eu lhe dou aqui uma camiseta do Glorioso Internacional. Opa, tem alguma coisa errada aí, né? As informações sobre medicamentos devem ser comprovadas cientificamente, uma coisa relativamente óbvia, né? Mas aí a gente entraria talvez no conceito, o que, que é a sua eficácia, né? O que, que quer dizer comprovado cientificamente. Por exemplo, no FDA, Food and Drug Administration americano, uma medicação precisa ter 2 ensaios clínicos, né, mostrando que essa nova medicação é mais eficaz do que o placebo, era antigamente, e hoje, do que alguma outra medicação que seja considerada padrão ouro. Só que no caso do padrão ouro, ela não precisa ser melhor do que o padrão ouro, ela tem que ser pelo menos idêntica em sua eficácia ao padrão ouro. Em relação ao placebo, ela precisa ser melhor, né? Na Anvisa não tem muita certeza de como é que é definido o comprovado cientificamente. Outro exemplo, fica proibida a veiculação na televisão de propaganda ou publicidade de medicamentos nos intervalos dos programas destinados à criança. Então, aquela coisa assim, propaganda de Vic Vaporub no meio do desenho animado, né? Isso é uma definição do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E também não pode ter propaganda de medicamentos em revista, né, ou na mídia digital, né, dedicada a este público. Outro exemplo, propaganda e publicidade de medicamentos de venda sob prescrição, né, medicação controlada, veiculada na internet, deve ser acessível exclusivamente aos profissionais habilitados a prescrever. Ou seja, tem que ter algum sistema de cadastramento e só quem prescreve pode ter acesso a essas informações, essa propaganda, digamos assim. O público leigo não pode ter acesso à propaganda de medicações controladas, no caso, antidepressivos, antipsicóticos, benzodiazepínicos, estabilizadores de humor, antibióticos, né? A princípio, são resoluções da Anvisa, né? A distribuição de amostra grátis de medicamentos só pode ser feita pelas empresas aos prescritores, né, em ambulatórios, hospitais, consultórios, médicos e odontológicos, públicos ou privados, né, e é vedada a distribuição de amostra grátis de medicamentos isentos de prescrição, ou seja, medicação que não precisa prescrição não pode ter amostra grátis. Por isso que eu acho que tem várias medicações que são de faixa vermelha, que a princípio, né, precisam de prescrição médica, mas no Brasil muitas vezes isso é dispensado, né, e aí a gente pode receber amostra grátis. Agora, medicação que não tem nem faixa vermelha, nem faixa preta, não pode ter amostra. Vejam que as regras são relativamente rígidas, né. Se vocês forem num congresso, por exemplo, estudantes de medicina forem num congresso, vocês vão receber um crachá escrito não prescritor, porque se houver distribuição de alguma amostra grátis nos estandes, vocês não podem receber. Laboratórios éticos fazem isso, né? A questão toda é essa. Isso é cumprido pela indústria, né? A gente está falando alguns exemplos aqui, o pessoal um pouco mais tarimbado, já um pouco mais velho, sabe que tem muitas dessas regrinhas aí que provavelmente não são cumpridas, né? A questão toda é essa. Isso é cumprido pela indústria, né? Como é que se fiscaliza isso tudo, né? Outros exemplos, né, talvez são importantes, né? Qualquer apoio ou patrocínio total ou parcial aos profissionais de saúde para participação em eventos científicos, que são uma realidade, né, nacionais ou internacionais, não deve estar condicionado à prescrição, ou seja, o laboratório pode chegar e dizer assim, doutor Igor, eu vou lhe dar o congresso lá em Fortaleza, inscrição, hotel e avião, né, mas em troca o senhor vai prescrever 200 caixas de rebimboquina. Opa, o laboratório, se quiser me dar, é porque ele quer me dar, né, e eu não vou me vender, digamos assim, para o laboratório, pelo menos, né, não deveria. A gente sabe que provavelmente tem uma legião de colegas aí que acaba se vendendo, né, o que não é exatamente o mais adequado. A nossa prescrição, ela tem que ser independente desse tipo de pressão. É uma pressão que os laboratórios fazem? Cara, veladamente sim, né, mas a princípio, vai depender da cabeça de cada um, mas a princípio a pessoa não deveria se vender. Quando acontece esse tipo de coisa, de ganhar um patrocínio,
né? Geralmente pode inscrição, a hospedagem e o transporte, no caso, avião, né? A gente tem que declarar isso, cada palestra que a gente for fazer no congresso, no evento, a gente tem que declarar um potencial conflito de interesse, né? Então, eu estou aqui hoje com patrocínio de tal laboratório e vou falar sobre tal doença, tal medicação, alguma coisa do gênero, para que a audiência tenha a chance de, bah, esse cara está aqui com o patrocínio do laboratório X e vai falar da ribimboquina. Pô, peraí, né? Tem que dar um desconto no que eu estou ouvindo, né? Ó, aqui, por exemplo, eu botei um exemplo de uma declaração de atividade de conflito de interesse dos últimos 5 anos, isso aqui é do ano passado, mas dos últimos 6 anos seria, né? Então, a gente declara ali, né? A especialidade médica da gente, se tem, eu boto, né? Se tem clínica privada, boto alguns dados profissionais relevantes, e se eu tive algum tipo de patrocínio, apoio ou honorários da indústria. Né? No meu caso aqui, eu sou palestrante da Lundbeck, da Pfizer, da GSK, da Abbott, da Libs e da Sandoz Novartis. E também produzo atividades e materiais de educação médica continuada, aquelas cartilhas, aquelas coisas e tal, né? E se eu recebi algum tipo de inscrição para congresso, alguma coisa do gênero. Como o congresso, alguns desses congressos foi em Porto Alegre ou em Gramado, eu recebi só a inscrição, né? Então, quando a gente anuncia assim, e agora eu vou falar sobre, deixa eu pegar um remédio de algum deles aqui, vou falar de Zoloft, que é da Pfizer, né? Ah, Zoloft na ansiedade do idoso, sertralina na ansiedade do idoso, vou falar, né? Pô, o cara olha ali, bah, ele está aqui com o patrocínio da indústria e vai falar sobre o medicamento da indústria. Temos que dar um desconto em algumas coisas, porque obviamente ele não vai falar mal, vai falar bem, né? Ah, pode até falar em alguns trabalhos que não funcionam, mas a mensagem final vai ser de que funciona. Né? A grande questão que eu queria deixar aqui é a seguinte: pode receber patrocínio da indústria? Médico formado? Pode, não tem problema nenhum, desde que declare as atividades e tem toda uma burocracia, Se assina quase como se fosse um contratinho, né, dizendo que está de acordo, de receber, e que nesse contrato não vai ficar condicionado à prescrição de nenhuma maneira, de nenhuma forma. Tem todo um contratinho que a gente assina para receber esse tipo de patrocínio. De novo, laboratórios éticos, que funcionam da maneira adequada, podem oferecer para vocês, né? E vocês vão ter um contratinho para assinar. Alguém vai entrar em contato, vai mandar um contrato por e-mail para vocês, vocês vão dar uma lida e vocês vão ver. Por exemplo, no laboratório, acho que é da Pfizer mesmo. O contrato do laboratório da Pfizer tem 52 páginas, para vocês terem uma ideia. Tem tanta coisa, mas tem tanta coisa, tem uma das cláusulas que é hilária. Diz o seguinte, que eles não se responsabilizam se o médico for com seu próprio avião até o evento. Até isso tem, que é laboratório americano, né? De repente, médico nos Estados Unidos tem avião. Né? Então, se eles estão te pagando inscrição, transporte e hospedagem, e tu resolver ir com o teu próprio aviãozinho, eles não se responsabilizam. Então, é gigante o número de possibilidades, né, de quebra do contrato, e a Pfizer, né, o laboratório americano são geralmente os mais paranoides, os mais cuidadosos na elaboração desses contratos, assim, né. Mas, para vocês terem uma ideia, uma vez eu ganhei um congresso em Nova York. Então, ganhei inscrição, ganhei hotel e ganhei o transporte. Peguei minha esposa, né, paguei para ela a parte do hotel, paguei o avião. Quando a gente chega no aeroporto, geralmente tem uma van, um ônibusinho, né, que faz o traslado até o hotel, fornecido pelo laboratório também, né. Cheguei no aeroporto e fui direto para a fila do táxi. Por quê? Porque eu estava na lista das pessoas que podiam pegar a van, a minha esposa não. Aí a mulher do laboratório disse, não, mas ela vem junto com a gente, não tem problema. Eu disse, não, tem problema sim. O nome dela não está segurado, não tem seguro para ela na van. Se dá alguma encrenca, algum acidente, alguma coisa, e tem uma pessoa que não está segurada dentro da van, tu vai te complicar, falei para a mulher do laboratório. E acabei pegando um táxi e fui para o hotel.
né? Isso é assim, se o laboratório é ético com a gente, talvez a gente também tenha que ser ético com o laboratório, né? Me lembro de uma outra vez, um desses outros laboratórios, que a gente foi num jantar, acho que um fondue, em algum Gramado, lá em aqueles fondue fedorento lá de Gramado, lá, é a mesma coisa. O laboratório pode pagar para mim, a minha mulher não é médica, eu fui lá e paguei o jantar dela. Mas vamos dizer, vamos combinar que a maior parte dos colegas entraria no bolo ali, se leva a mulher e pronto, o laboratório paga para a mulher. Não, a princípio não pode, não deve poder. Eles só podem patrocinar e pagar essas coisas para médicos, para prescritores, para não médicos, eles não podem prescrever. Então, eles acabam, de uma certa maneira, né, com essas benesses todas, exercendo algum tipo de influência, né, numa boa parte de colegas, né, hoje vai ter uma palestra lá no Copipi, já que a Ziana fechou, né, vai ter uma palestra no Copipi, e depois tem um jantar, a galera se atira para lá, né, e cuidado, né, pode estar se vendendo por muito pouco, né, eu acho que nosso diploma talvez valha mais do que jantares, congressos e eventos, enfim, né? Então, a gente tem que lembrar, né, a Ana Luísa está aí, que dá relação médico-paciente, né, que a medicina é baseada nessa relação direta do médico com o paciente. Claro que existem outros personagens, né, familiares, tal, e a indústria farmacêutica é mais um personagem que vai interferir aqui nessa relação, né? A gente tem familiar, a gente tem plano de saúde, vários personagens que interferem na relação. A indústria é só mais um desses personagens, mas o principal aspecto é eu decidir com o meu paciente o que, que é melhor para ele. Eu não posso, como médico, como psiquiatra, decidir o que, que é melhor para a indústria. Eu estou diante do paciente ali, vou decidir o que, que é melhor para a indústria. Eles têm que vender, eles precisam de lucro, tem um representante da indústria fazendo pressão ali no consultório, todo mês ele vai lá no consultório fazer pressão para eu vender. Não, peraí, cara. O meu trabalho é fazer o melhor para o meu paciente, né? E não o melhor para a indústria, né? Então, só para lembrar você disso. Mas que existe essa pressão, existe. Não quer sofrer pressão? Simples. Não recebe representante de laboratório. É só dizer que não vai receber e pronto, eu não recebo. Ponto. Não vai ter esse tipo de pressão. Certo? Então, como é que a indústria exerce essa pressão? Ela faz dois tipos de ações, o que chamam de promoções e as propagandas e publicidade, né? Então, a promoção são atividades informativas de persuasão, né? Eles vão tentar te induzir a prescrever, né? Ou, no caso dos farmacêuticos, a dispensar determinada medicação, certo? Aí, isso pode acontecer de uma maneira mais velada, do tipo, como disse para vocês, o representante aparece uma vez por mês lá no consultório, dá um oi, doutor, vamos almoçar junto um dia, vamos jantar junto um dia, só para a gente conversar aí, para ver como é que está a sua prática profissional. Durante a pandemia faziam reuniões virtuais, agora as coisas estão mais presenciais, tal. E a propaganda e a publicidade, que está dentro dessas promoções, né? Só que daí são técnicas onde eles vão divulgar algum tipo de conhecimento, por exemplo, aulinha de laboratório num restaurante. Vão lá e vão entregar um material, uma cartilha, uma monografia, né, ou, sei lá, algum tipo de material que mostre que tal medicação tem tal efeito, funciona melhor em tal perfil de paciente e tal, né? Então, muitas vezes, como a indústria sabe que a gente se baseia em ciência, eles usam a ciência para fazer a propaganda, a publicidade deles, né? Então, dentro dessas cartilhas, geralmente tem gráficos de algum artigo, tem as referências direitinho, muitas vezes são casos clínicos, né? Trazem casos clínicos para aproximar um pouco o uso da medicação da prática do dia a dia, né? Então, são estratégias um pouco mais concretas do que uma atividade de promoção. Uma atividade de promoção pode ter também, por exemplo, sei lá, um simpósio, né? Então, a indústria X vai fazer 3 simpósios por ano e vai levar, sei lá, 100 médicos para alguma cidade para fazer simpósio. Leva lá 4, 5 palestrantes, um estrangeiro,
né? Então, eles fazem ações promocionais. E a propaganda é aquela coisa um pouco mais pé no chão, ali, né? O corpo a corpo do representante. Mas essa pressão que a indústria faz, em nós que somos os prescritores, ela, há alguns anos atrás, ela precisou ser organizada, né? Então, uma empresa chamada Interpharma resolveu elaborar, com anuência da Associação Médica Brasileira e do Conselho Federal de Medicina, que revisou esse material, um código de conduta. Como que a indústria e os médicos, né, devem, né, não é uma ordem, né, mas é como deveriam, pelo menos, se comportar, né, nesses seus relacionamentos, porque realmente estava muito abusivo, estava um negócio escancaradamente abusivo. E aí, então, esse código de conduta, ficou bem apagadinho aqui, mas eu acho que dá para ler. É o que o pessoal chama de compliance. Compliance é um engajamento. Algumas indústrias se engajaram nesse código de conduta, como disse para vocês, né, que é, entre aspas, homologado pela Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina. Então, alguns laboratórios acabaram aderindo a esse código de conduta, ao que eles chamam de compliance. Representantes de laboratórios que aderem ao código de conduta da Interpharma, eles têm isso, esse compliance muito na cabeça. E quando eles não têm, quando eles não sabem se pode ou não pode, eles nunca dizem não. Mas eles, doutor, eu preciso dar uma estudada para ver se isso é viável, se isso é possível. Né? Porque tem algumas vezes médicos pedem algumas coisas para o laboratório fica, né, naquela calça curta, pode, não pode, o que pode, o que não pode, né? E nesse código de conduta da Interpharma, vocês podem procurar na internet a íntegra, eu acho até que eu coloquei lá no Drive para os residentes, está compartilhado com os preceptores e os residentes, né? Tem todas as regrinhas do que pode e do que não pode. Vocês podem baixar ali, ó, PDF em português e em inglês. No site da Interpharma tem toda uma lista das empresas que estão, que aderiram, que estão associadas à Interpharma, a esse código de conduta. Para vocês terem uma ideia, no consultório, eu só recebo os laboratórios que estão nessa lista. Laboratório que não está na lista, eu não recebo. Geralmente são laboratórios multinacionais e que seguem à risca esse código de conduta. Os outros laboratórios menores, talvez, que não seguem o código de conduta da Interpharma, o compliance, eu não recebo. E digo para eles que eu não recebo porque eles não têm um código de conduta. É o que alguns organizadores de congressos chamam de laboratórios éticos e laboratórios não éticos, né? Os éticos seguem um código de conduta. Muitos laboratórios não seguem esse código de conduta da Interpharma, mas eles têm um código de conduta próprio, interno, né? Tenho a impressão que, para aderir a esse código de conduta da Interpharma, a indústria tem que pagar algum tipo de treinamento para os seus funcionários. Então, laboratórios menores, eu acho que não tem, talvez, condições de aderir, né? Existe também um código de conduta de outras instituições, né? A IFPMA, por exemplo, é uma instituição internacional, né? E as multinacionais seguem código de conduta internacional e o nacional por uma questão óbvia. Vejam que são coisas relativamente recentes, tá? De 2019. Né? Dentro desses códigos de conduta, né, o que eles querem mesmo é que exista uma relação de confiança, né? Do médico confiar no laboratório, né, e o laboratório confiar no médico. Tem muito médico que diz que prescreve, mas cara não prescreve, né? Aí tem todo umas diretrizes aqui de bilateralidade na relação, né? Então, não vou entrar nesses detalhes aqui, mas a coisa é muito bem pensada, é muito bem bolada, não é um chutômetro, assim, né? A questão toda é, mesmo tendo um código de conduta, né, elaborado por empresas, homologado por instituições médicas, né, isso é cumprido pela indústria, né? Quem já lida com indústria farmacêutica consegue ver direitinho a indústria que é um pouco mais, digamos assim, respeitosa e aquela que é mais voraz, que é mais agressiva, né? Mas a questão, às vezes, não é só se é cumprido pela indústria, né? Isso é cumprido pelos médicos.
né? Que eu disse para vocês, cara, se a indústria tem todo um código de conduta para lidar com a gente também tem que ter um código de conduta, pelo menos parecido, para lidar com a indústria, né? Então, usufruir do que a indústria oferece é interessante? Sim, não acho ruim. Para vocês terem uma ideia, uma boa parte dos médicos brasileiros, principalmente o pessoal que mora mais para o interior, em cidades muito pequenas, onde muitas vezes é o único médico da cidade que não pode sair, né? Você é o único médico da cidade, você sabe que vocês não saem nem final de semana, nem de férias, né? Se só tiver um médico na cidade, o cara é praticamente escravo, não pode sair para nada. Nesse tipo de situação, colegas que não frequentam congressos, colegas que não se atualizam, colegas que não compram livro, que não lêem um artigo, muitas vezes a única fonte de informação desses colegas é o representante do laboratório. É aquela cartilhazinha mostrando lá o novo antibiótico, o novo antidepressivo que saiu, né? Então, o quanto esse médico também já não está, de uma certa maneira, comprometido eticamente, né? Que a única fonte de informação que ele tem, né? Pode ser verdadeira, até pode ser uma informação boa, mas totalmente enviesada, né? Não tem olhar crítico em cima de outras alternativas, né? Então, isso é cumprido pelos médicos, né? Então, nessa relação complexa que é hoje ser médico, né? A gente tem que levar em conta um pequeno histórico que já foi bem pior. A Ana Luísa tem para testemunhar, né? A coisa até que se organizou. Ouvi um barulhinho que alguém levantou a mão falando. Igor, eu só queria, eu acho que a gente iria depois conversar isso, mas agora Sim, já que você citou essa situação de, enfim, alguém no interior e tal, sim, a gente fez isso mesmo num congresso. Eu não vejo hoje, assim, talvez nem no passado, se a gente entende que alguém que venha de um laboratório é uma pessoa que tem claramente um produto para vender, sim, que vai vender o seu produto e vai dar todas as vantagens do seu produto e não vai dar as desvantagens porque ele está vendendo e ele tem toda a razão, está no trabalho dele. Mas aqui, no outro lado, eu tenho alguém com uma formação médica. então. E caiu a Ana Luísa. Então, assim, Tá, mesmo uma pessoa sim, agora sim. conhecer seu eu, mesmo, enfim, no interior ou aqui, seja onde for, vamos dizer, pode aparecer alguém, vamos dizer, vamos botar um nome, que vamos dizer assim, a pessoa quer dizer assim, olha, doutor, viemos falar para o senhor sobre o Brintelix, Tá. certo? É a medicação que não dá para efeito sexual. Olha, enfim, acho que também esta pessoa veio vender este produto e está te dizendo isso. Agora, nem em cacimbinhas. Cacimbinhas não existem. Em qualquer lugar a gente tem acesso à internet, hoje a gente tem acesso a tudo, enfim. Então, eu prescrever algo por alguém que não teve, o representante do laboratório, coitado, decorou o que disseram para fazer, e faz de um jeito bem bacana e tal, mas assim, pelo que a indústria estudou, você que é uma pessoa que quer te vender, e eu posso até olhar isso e ouvir essa informação, mas é óbvio que qualquer médico precisa ir acessar as fontes de dados confiáveis para ter o seu julgamento acerca da medicação chamada vortioxetina, para ver Mas qual não é o dá, estado atual da arte. mas não dá Então, aí, tempo, né? assim, Não dá tempo, não, mas, cara, assim, dá mas muito trabalho. Eu escuto o cara de um representante 1 minuto, 2 minutos ali no consultório e pronto. Para que eu vou Mas, perder meu Igor, tempo eu acho que revisando a até literatura? ouvir um cara de representante em laboratório, na verdade, a impressão que eu tenho é que a gente não deveria nem ouvir, né? Porque eu tenho que saber mais que ele, entende assim? Então, Então, ouvir aquilo é um fazer de conta, porque, teoricamente, a pessoa pode até vir te apresentar, ó, temos isto, mas a obrigação de saber sobre isso não é dele, é nossa. E se então, eu não sei, eu tenho que estudar. E eu não esse- posso ter a informação dada por alguém que perfeito. está vendendo o seu produto. Eu Então, concordo assim, contigo em gênero e grau, é mas algo, eu essa não não é a consigo realidade. pensar que isso, de algum jeito, porque as discussões na literatura, até achei 2 artigos bem legais, não são nem sobre isso, é sobre outras questões aí,
Esta daqui, de quem é que tem que ser o detentor do conhecimento da farmacologia clínica aplicada, dos ensaios clínicos, das revisões sistemáticas, do que tem o estado da arte, tem que ser nós. Sim. E assim, então, acho que isso é uma coisa que, para nós, é óbvia, mas talvez não fique tão óbvia, né? Não, Assim, óbvio, é o isso que eu queria certo, falar, é o né? necessário, mas ao mesmo tempo, vou te dizer, não sei se é o que acontece, tá? Talvez aconteça com a gente, em grandes centros, tal, mas eu não sei se no dia a dia do médico... Cara, que tem assim, tem um médico que se formou médico para ser médico, e tem um médico que se formou médico para ganhar dinheiro. E esse cara é um pouco mais complexo, né? Se ele se formou para ganhar dinheiro, cara, ele não vai estudar. Dá muito trabalho. Então me diz aí o que o representante falou e pronto. Infelizmente, eu estou te dando uma parte da realidade. Mas aí nós estamos falando uma coisa que é antiética, até, sei lá, Então, isso sai do código, entra na então, negligência, na imprudência, na imperícia, isso porque aí nós estamos falando de algo gravíssimo, né? é Eu acho que nem a gente... obrigação nossa se manter atualizado. Nós somos obrigados pelo Código de Ética a estar sempre atualizado, a ir em congresso, a estudar. A gente é obrigado a fazer isso. Se o cara não faz isso, obviamente ele está infringindo o Código de Ética. As discussões em outros países são, por exemplo, aquele CMA lá, os Continuing Medical Education, que não pode ser sponsored por laboratório, mas aqui não estamos falando disso, né? Nós estamos falando de... Mas, enfim. Na Tá bem, relação a nua Ju e levantou a crua. mão, eu só queria colocar isso. Fala, Ju. Desistiu? Caiu? Não, Ah, eu estava aqui me achando nas câmeras. Não, eu concordo, Igor, é que a única coisa, assim, às vezes eu não acredito que as pessoas pensam, agora eu só vou ganhar dinheiro e vou prescrever tal medicamento. Talvez seja um pouco mais sutil essa relação em relação ao consumidor e ao prescritor, né? A relação médico-paciente. Nem todos os colegas, Igor, eu acho que têm o mesmo tipo de raciocínio que a gente em termos de pesquisa. perfeito. A gente tem muito interesse, quando a gente decide fazer a parte acadêmica, a gente quer ter essa visão mais crítica, gosta de fazer essa análise crítica de artigo e buscar, e também é uma dos nossos objetivos aqui como professores. Mas quando a pessoa vai para a vida, né, vai para a prática médica, eu acredito que o dia a dia é completamente diferente, né? E tem muita informação hoje em dia para ser filtrada. E o que acaba acontecendo é que eu concordo com o Igor, ao invés do colega aí, de repente, no congresso, ele pega a informação ali do laboratorista. O representante de laboratório, por exemplo, eu já fiquei muito tempo sem receber representante de laboratório com os guris pequenos. Eu pensava, esses 5 minutos eu vou para minha casa, não vou ficar ouvindo o que essa pessoa tem para me influenciar, né? Mas eles acabam, por exemplo, questões de dosagem de medicamento, novos medicamentos, isso tudo eu não consigo ter uma ideia de, sei lá, distribuição de medicamento que às vezes quem trabalha no laboratório acaba tendo. Sim, ele só faz isso, né? Ele vive disso, só faz isso. Foi lançado fluoxetina de 10 miligramas. Eu não tenho essa noção. Sério? Nem sabia. Não sei. Não, eu tô Sim, viajando, tá, Igor? Mas assim, e tal medicamento agora tem apresentação gotas. Não tem algum congresso que alguém vai te falar isso. E às vezes tem internet, gente, é só botar no Google. Põe no Google, em 5 minutos tu obtém essa informação, gente. Sim, mas então vamos lá. Tu sabe agora, Ana Luísa, se tem fluoxetina de 10 miligramas ou não? Não, eu vou colocar no Google. Tá, mas tu vai procurar no Google porque a gente está te provocando. Mas quando não existe a provocação, tu não vai procurar no Google. Entende? Não Sim, tem talvez eu fique ignorante sobre isso, mas assim... Ninguém psicografa, eu quero uma fluoxetina de 37 miligramas. Ninguém psicografa isso do nada. Alguém te provocou. Quem é que te provoca? O representante de laboratório, ele é um provocador. A questão toda que a Ju está dizendo é que tem gente que não tem esse pensamento crítico, não vai no Google olhar se tem ou não tem, ele já confia no que o cara está falando e pronto. A informação ela chega mastigada, né? Ela chega toda já pasteurizada ali para o colega, e isso é muito mais fácil, né, Ana? E pensando no raciocínio da pessoa, o objetivo da pessoa, eu discordo, Igor, que ele quer ganhar dinheiro, logo ele vai fazer algo antiético. Não é antiético a pessoa querer ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo
eu acredito que pode ser antiético a pessoa tendo uma boa índole. É por isso que eu acho que a gente tem sempre que ter a visão crítica. A pessoa às vezes vai fazer porque não, eu acho que isso é o mais prático para mim. Mas esse ponto em que a gente tem que sempre ter uma visão crítica, Isso. eu acho que é muito importante. Fundamental. Tem um livro muito bom, que eu acho que é Phishing o nome. Eu vou procurar aqui, vou compartilhar. Que fala sobre essa relação da indústria. O olhar crítico é fundamental. Eu vou colocar aqui para os alunos lerem. E, de uma certa maneira, é isso que a gente está concordando aqui, cada um falando do seu jeito, mas a gente está concordando que o olhar crítico em cima das informações, entre aspas, tá, técnicas que chegam para a gente, ela é fundamental para a tomada de decisão. E o que eu quero só dizer é que como a indústria está vendendo, quando eu estou vendendo um produto, é óbvio que a minha visão vai ser imparcial, entende? Se eu quiser vender um negócio, eu não vou falar das limitações. Então, assim, de novo, não tem como alguém ir lá te oferecer um produto e dizer, olha, sim, mas claro, ele é igual ao outro, certo? Mas só porque a gente é mais legal. Você não vai ter como, o cara jamais vai te dizer isso, né? Ele não tem por que te dizer isso, esse é o trabalho dele, e não é nem que ele... Eu não estou nem dizendo que isso é errado, errado é a gente imaginar que você vai fazer uma prescrição de um tratamento baseado na informação que a indústria farmacêutica te dá. Entende? É como se um cirurgião fosse operar, sei lá, por um outro jeito, que eu não consigo entender a lógica disso. Que o conhecimento médico seja vindo por alguém que não é lado assim, porque aí talvez a gente ia dizer, bom, tu não precisa ser o último nem o primeiro, é óbvio que as coisas, mas assim, não tem cabimento a gente imaginar que um conhecimento médico, assim, e não é pesquisa isso, gente, está até nos livros textos, né? Eu vou ter via alguém, enfim, que claro, tem um interesse em te dar conhecimento, mas sempre vai ter um viés, né? A minha querer vender o seu produto. A minha provocação aqui, Ana, é no sentido de que os residentes, especialmente os doutorandos que estão nos ouvindo aqui, atentem para isso e ajam dessa maneira como a gente está dizendo. E não caiam, né, no conforto ou na comodidade de receber tudo mastigadinho, enviesado. Porque o mastigado é enviesado, né? Então, a ideia é que a gente dê o modelo, por isso o nome Vivências aqui, para a gente fazer essa galera pensar, né? Claro, não, com certeza. Eu queria muito ouvir o que os residentes e o que os acadêmicos têm para falar. Especialmente os residentes, né? E acho que essa dicotomia entre o bom que só quer fazer o bem para o paciente e o mal que quer ganhar dinheiro não existe, né? A gente acaba sendo envolvido, às vezes, tem sempre que ter uma visão crítica, né? Uma das informações que eu já ouvi é que ou tu tem uma limitação grande com a indústria dos laboratórios, ou então tu faz o oposto, né? Tu tem acesso a todos eles, que são as duas formas de minimizar um viés para tomada de decisão. Ou eu recebo todos no meu consultório, ou eu não recebo ninguém, né? Porque senão, se eu for decidir receber só 3 lados, que são amigos, isso aí acaba enviesando na tomada de decisão. Muito. Fala, Vitor. Vitor, levantou a mão. Então, essa provocação que estava tendo sobre a questão, eu peguei um exemplo aqui que é a questão da paroxetina de liberação lenta. Eu desconheço qualquer estudo que tenha de paroxetina de liberação lenta com menos efeitos colaterais do que de liberação imediata, né? Então, tipo, a evidência científica a gente não tem, mas eu nem sabia que existia paroxetina de liberação lenta. Então, eu soube isso por conta dos representantes, e na residência teve um caso com o professor Igor, e o professor Igor confirmou que na prática dele realmente existe essa questão. Então, talvez se não tivesse tido esse contato com o laboratório, eu não saberia disso. Então, é uma coisa assim que... Então, provocou. O laboratório pode ter te provocado, mas não pode cair na onda dele. Então, tem que ir atrás dessa informação. Aí, vieste, a gente discutiu um caso lá e a gente aproveitou e abordou isso. Mas é óbvio que a forma de absorção de um fármaco interfere no pico de ação e, por consequência, nos efeitos colaterais. Então, tem que revisar a farmacologia
para ver se isso faz sentido, né? Claro. Só acreditar no que o cara está falando, opa, peraí, não sei, vou dar uma revisada para ver o que está rolando aqui, né? Aí o cara tem que estudar. É isso que a Ana Luísa está dizendo, e a gente está confirmando. Eu até imagino que nenhuma indústria vai botar um monte de grana para fazer uma formação de vibração lenta se não tenha um pressuposto. Mas eu estou dizendo que esse pressuposto a gente não pode comer na mão deles, não temos que saber. Aliás, é uma questão de prova da psiquiatria aí sempre, que a paroxetina é das que mais dá rebote, né? Enfim, se tem síndrome de abstinência para efeito colinérgico e tal. Bom, daí a gente começa a estudar farmacologia, a gente começa a dizer, bom, isso aqui faz sentido. Agora, não pode ser o contrário, né? É isso que eu estou dizendo. É bem isso. Não, então, concordo contigo. Acho que o processo é esse, o laboratório tem que vir nos provocar. Ele traz uma informação que eu não sabia, opa, peraí, vou anotar aqui e em algum momento vou dar uma revisada. O que eu e a Ju estamos dizendo, Ana, é que eu acho que tem muito colega que não vai dar essa revisada, não vai estudar depois, ele simplesmente aceita aquilo como uma verdade teu. Claro que algumas informações muito práticas, do tipo, agora tem é uma falha a formação dos médicos que a gente faz em geral, né? Pelo amor de Deus. Olhar crítico. Lembram do nosso professor, né, Busnello? Ensino, pesquisa e assistência. Se o cara está envolvido com ensino, aprendizagem, com pesquisa e com assistência, ele vai ser um bom médico. Mas eu não gosto de pesquisa. Cara, não precisa ser pesquisa, mestrado, pesquisa, doutorado, publicar artigo. É pesquisa no sentido de verificar uma informação em fontes fidedignas. Isso é pesquisa. Saber fazer uma revisãozinha do assunto, né, em fontes confiáveis. Se a gente tem esse tripé, não precisa ser nada, não é? Pode ser isso, update, né? Pode ser o current, não é? Ninguém está falando em fazer, sim, com certeza. Uma revisão sistemática com meta-análise. 98% dos médicos brasileiros não sabem ler uma meta-análise. E aí? A gente quer que o pessoal tenha a visão crítica, mas o ápice da evidência epidemiológica ninguém consegue ler. E vamos combinar, não é uma coisa muito simples ler uma revisão sistemática mesmo, né? As metodologias estão ficando muito complexas, cada vez mais difícil de ler a fonte. Aí, uma das dicas que eu dou, existe um negócio chamado Medscape. O Medscape, ele faz como se fosse, assim, reportagem sobre artigos científicos, né? Então, tu pode fazer uma assinatura gratuita do Medscape, assinar as áreas que te interessam lá, tu bota um pontinho lá nas áreas que te interessam, e, eventualmente, tu recebe e-mails com reportagens sobre determinado artigo científico. Ou seja, um linguajar talvez um pouco mais simples, né, do que ler um artigo, ler uma revisão sistemática. Está ficando complicado de ler. Né? Não é uma coisa tão simples ler uma revisão sistemática. E ninguém vai fazer curso depois de formado, assim, como ler uma revisão sistemática. Ninguém faz, só quem está no meio acadêmico. Bueno. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui que eu acho que é interessante também, só para vocês terem uma ideia, principalmente os residentes, né, do que espera vocês. Os representantes só podem fazer visita para profissionais habilitados, ou seja, tem que ter, no nosso caso, CRM, né? Outra coisa, né? A princípio, a visitação da indústria deveria ser ética e transparente. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele tem que falar para vocês a verdade, né? E vocês também têm que agir com uma certa transparência com o laboratório. Mas eu não sei se vocês já viram falar nesse negócio aqui, Audit Pharma. Audit Pharma é uma empresa, né, que faz um estudo e essa empresa colhe informações sobre as nossas receitas, tudo que a gente prescreve, né, e essas informações que são colhidas sobre as nossas receitas são vendidas para a indústria farmacêutica. Então, o laboratório X, que tem lá a ribimboquina, ele quer saber os concorrentes da ribimboquina. Então, ele vai até o Audit Pharma e compra as informações que o Audit Pharma colhe, né, sobre os concorrentes da ribimboquina. Como é que é essa colheita? Tem um computadorzinho em algumas farmácias, esse computador faz um rodízio em várias farmácias, e o balconista da farmácia, quando recebe uma receita de, sei lá, ribimboquina, vai lá e digita as informações. Quem é o médico, o CRM, quantas caixas, qual foi a dose. E eles vão fazendo um grande banco de dados de informações de medicações que estão sendo prescritas e vendidas no balcão da farmácia. E essa informação, então, é vendida para o laboratório.
Quando o laboratório vai visitar vocês, eles sabem, por amostragem, né, o que vocês prescrevem. Então, quando o representante de laboratório chega para vocês e diz, doutor Rafael não está prescrevendo o meu remédio, só está prescrevendo o concorrente, eles fazem esse tipo de pressão? Fazem. Eles sabem, de novo, não é 100%, é por amostragem, né? Mas eles têm uma noção de o que vocês estão prescrevendo. E o mais legal disso é que eles ainda te classificam. Classe A, classe B, classe C, ou classe 1, classe 2, classe 3, e se ainda por cima é formador de opinião. Ou seja, quando um laboratório pisa no consultório de vocês, ou lá no hospital para fazer visita, eles sabem se a Ana Luísa é uma classe 2, formadora de opinião, se o Igor é classe 1, formador de opinião, se o Vitor é um classe 4 e não é formador de opinião, e sabem quantas caixas vocês prescreveram no último período, que é de 3 em 3 meses que eles compram essas informações. E aí, onde é que está a transparência, né? Eles sabem o que vocês prescrevem, mas vocês não sabem que eles sabem. Onde é que está a transparência? Fala, Ana. Eu acho que isso transforma, assim, uma coisa completamente inversa. Tu passa a ser um cliente auditado. É o fim da picada. Isso seria, eu acho, quase passível de processo civil. Já tentaram. A pessoa não pode, eu não sei nem como é que se dá ao direito de alguém vir te cobrar algum tipo de coisa. Não é para todo mundo que certo eles falam, né? Então, obviamente, eu nunca ouvi uma coisa dessas, mas assim, como é que alguém pode auditar a tua prescrição? Alguém desta situação, né? Não numa audição de prescrição técnica, né? Alguém lá no hospital pode auditar minha prescrição. Agora, eu acho que isso é quase passível de processo civil. Então, assim, é uma pesquisa de consumidor, e o consumidor aqui, então, são os prescritores, que eu não entendo a autorização disso. Eu, pessoalmente, não me importo de ser pesquisado, mas eu queria saber o resultado, né? Como sujeito da pesquisa, se for falar em ética em pesquisa, né? Como sujeito da pesquisa, eu queria saber que eu estou sendo pesquisado e qual é o resultado dessa porcaria aí, né? Eu quero ter o meu ranking lá, eu quero saber o que eles sabem de mim. Se eu souber o que eles sabem de mim, ainda talvez eu vá pensar no caso. Mas sim, isso aqui uma pesquisa, não consentimento informado, tu diz que tu tem o direito de saber, né? Então, é completamente antiético esse negócio. Acho que realmente é crime quase. Assim. Mas quem vende informação são as farmácias, né? A farmácia ganha para ter esse computadorzinho. E essa empresa, além de pagar para a farmácia, ganha da indústria farmacêutica. Olha a coisa como é louca. Olha como a coisa é louca. Fala, Rafael. Só uma questão que veio em mente agora, porque tu disse dessas questões das farmácias, né? O quanto que isso também, às vezes, pode ser prejudicial do paciente, enfim. Algumas vezes eu já vi pacientes dizendo que quase que foram assediados, entre aspas, pela farmácia para levar um tipo específico, uma marca específica, um genérico específico. Né? E alguns chegam depois em consulta falando assim, doutor, eu queria tomar o que tu prescreveu, assim, né? Sei lá, às vezes tu tem necessidade ou uma medicação, tu prefere uma ou outra, eu queria, mas aí o balconista, ele foi tão em cima de mim, me chamou de burra por estar comprando quase isso, assim, sabe? Então é outro problema também desse gargalo. Então, é mais um vetor aí, né? A indústria também exerce pressão nas farmácias. Exato. Para vocês terem uma ideia, o balconista de farmácia, ele recebe comissões em folha de pagamento. Tem lá o salário dele na folha de pagamento, lá, comissão do laboratório X, comissão do laboratório Y, comissão do laboratório Z. Eles recebem comissão de laboratório para vender aquele remédio específico. E isso influencia na nossa tomada de decisão, por incrível que pareça. Não quer que mude a tua receita, Rafael, tu tem que escrever de próprio punho. Não autorizo a troca. Não pode ser carimbo, tem que ser de próprio punho, não pode estar impresso. Não autorizo a troca. Aí o balconista tem que vender aquela marca que tu quer. A única pessoa que pode autorizar a troca é o farmacêutico, responsável pela farmácia. Ele pega a tua receita atrás, ele carimba, tem um carimbo padrão deles ali,
E ele explica nesse carimbinho ali por que ele autorizou a troca. Aí a responsabilidade é dele. O balconista não tem responsabilidade nenhuma. A responsabilidade dele é vender e ganhar comissão. Então, como que isso influencia no nosso relacionamento médico-paciente, né? Óbvio que tem algum tipo de interferência. Para vocês verem como é cruel, né, esse mundinho de farmácia, assim. Não é fácil. A não ser que o paciente se imponha, né? Eu já cheguei em farmácia, né, com receita de antibióticos, eu quero o Clavulin. Ah, não tem. O senhor não quer levar genérico? Não, eu quero o Clavulin, então vou comprar na outra farmácia. Ah, só um pouquinho. Ah, tem uma caixa. O senhor não quer levar uma do Clavulin, uma do genérico? Cara, eles têm várias estratégias. Várias estratégias. Né? Eu vou lá e digo, eu quero o genérico. Eu brigo pelo genérico. Aí é outra história que nós vamos falar no outro dia, mas vamos lá. Que bom que funciona para ti. Tem que fazer o teste fármaco-genômico aquele, para ver se funciona igual para todo mundo, mas tudo bem. Esse é outro assunto. Depois eu vou contar a história. Depois eu vou contar a história para Ana de como é que foi a liberação dos genéricos. Tu sabe, Ana, quem é que é o principal acionista de uma das maiores indústrias de genéricos do país? Serra. Não sei. Eu acho que é o seguinte... Se a gente for ver, né, quem são... Porque é incrível que o que nós nos submetemos como médicos, às vezes, para mostrar transparência, em outros casos isso não acontece, com o juiz, por exemplo, que é o escritório de advocacia, com o ministro da Saúde, que é detentor de indústria de genéricos. Então, na realidade, esse conflito de interesses a gente tem que declarar, mas diversas outras profissões que às vezes têm um poder tão grande quanto o nosso, se não muito maior, acabam não explicitando, né, esse conflito de interesses. Na verdade, nessa questão de medicação, acho que assim, o meu maior conflito de interesse nisso tudo é que, de fato, tem várias coisas que a gente não sabe, né, Ju? Assim como isso que tu estás me contando aí, depois quero saber. Eu também a gente não sabe quem é mais rico, né, se a indústria, se o laboratório X, Y, ou se o fulano daqui que detém não sei o que da Anvisa, mas eu acho que na ponta principal quem está é o meu paciente. Então. Eu sempre me coloco no lugar dele. E eu fico assim, pensando, cara, se eu entender, pode ser que esteja tudo errado, e aí realmente eu não consigo controlar nada, né? Mas assim, bom, eu não gosto de deixar o meu paciente em alguma situação que eu entenda como desvantajoso. Eu posso até explicar para ele que eu não tenho certeza, né? Mas assim, sei lá, eu penso que as pessoas também não têm que pagar por coisas que não precisa, que elas podem se divertir com outras coisas, então é muito difícil, né? Eu acho que tem vários conflitos, e o principal conflito que a gente fica é assim, o que eu estou dizendo para o meu paciente, o grau de certeza que eu tenho para afirmar para um lado ou para o outro, né? O que eu estou dizendo. Eu gostaria realmente de afirmar que eu leio no livro O Princípio Químico, que lá não tem dito que esse ou aquele, que a bioequivalência em termos de psiquiatria às vezes é pequena, eu não tenho um exame para me dizer se está anticoagulado ou não, então não tem nem como comprovar, eu não tenho para onde mandar essas coisas para testar se é assim ou assado. Eu gostaria que no mundo ideal eu pudesse, que é isto, e o valor tem que ser o valor que é o valor menor e que seja justo, porque é tudo igual. Me parece que esse é o mundo ideal, mas tem tanta coisa por trás, né, disso, que a gente fica sem esse parâmetro aí, né? Mas eu fico num conflito com o paciente muito grande. Eu também. Porque cara, é muita diferença. É muita diferença de preço. Mas me lembra, Ju, me lembra que na próxima... Estou comprando 500 Ju, e 200. Me lembra, Ju, na próxima janta que a gente fizer, levar uma caixinha de Frei Damião para Ana Luísa e a gente vai tomar Angélica Zapata e ela toma um Frei Damião. Afinal de contas, é tudo vinho, né? Vinho é vinho. Só dizer para ela mudar a base dela. Igor, essa discussão nós fazemos no outro nível, vamos trazer o pessoal da farmácia, vamos trazer o pessoal da Anvisa, vamos trazer outra coisa. Em relação à indústria, tá o médico parado ali, cara, a tomada de decisão é exatamente isso que a Ana Luísa está falando. A tomada de decisão ela é cruel, porque a gente quer fazer o melhor que a gente pode para o paciente, né? Esse é o nosso principal objetivo, independente do que a indústria vai ganhar, independente até do que eu vou ganhar. Né? O nosso foco é o paciente. Isso é ser médico. Né? Que nem eu digo para a galera que está na graduação, cara, vocês estão aqui para ganhar dinheiro,
ainda dá tempo para mudar. A TI está pagando muito mais, né? Trabalha em casa de pijama e ganha pelo menos 3 vezes mais do que médico, mas, né, então, o nosso foco é o paciente. Então, a tomada de decisão é nossa em prol do paciente. E para isso, pessoal, a gente tem que ter como é que eu vou dizer, um construto ético muito forte. A gente tem que levar em conta os nossos valores, as nossas virtudes, ou pelo menos o que a gente foi treinado para ter, né? Claro, cada um vai ter os seus princípios morais, sua educação, tal. Qual é o teu direito, né? Tu tem o direito de prescrever aquilo que foi melhor para o teu paciente, aquilo que, pelo teu conhecimento, tu acha que é melhor para o teu paciente, né? Mas, né, assim como a maior parte das pessoas do mundo ideal, como eu, a professora Juliana, a Ana Luísa e os preceptores lá da UKPV, como a gente idealiza, nós temos bons valores, a gente acredita que a gente tem boas virtudes, a gente acredita em bons princípios morais, que a gente segue algumas regras de conduta, que a gente respeita, mas tem colegas que não. Tem colegas que, sei lá, vão, né, ter valores um pouco distorcidos, tem outro tipo de virtude, talvez tenham princípios morais um pouco mais, sei lá, psicopáticos, né? Então, a ética é de cada um. E isso é que é o problema na relação. Os caras têm uma ética já um pouco meio Saul Goodman, né, meio distorcida, ele vai agir de acordo com os princípios éticos dele, né? E aí é que vem o problema, porque isso acaba queimando muito, né, o modelo, o exemplo médico, né? Esse exemplo que a gente teve do anestesista agora, que estava cometendo atrocidades no bloco cirúrgico ali, que lá desmoraliza toda a profissão, né? Não é só anestesista. Daqui a pouco começa, todo médico faz as suas artimanhas, os médicos são tudo vendidos de laboratório, né? Inclusive, Rafael, se um paciente chega no balcão de farmácia e diz assim, eu quero tomar Prozac porque o meu médico quer que eu tome Prozac, nenhuma outra marca de laboratório. O balconista vai chegar e vai dizer, esses médicos são tudo vendidos de laboratório. Quando, na realidade, quem ganha comissão em folha são eles, né? E aí, né, infelizmente, isso vai desmoralizando a nossa profissão. Então, acho que alguém levantou a mão, já vou passar a palavra, só para falar esse último aqui, daí a gente discute o resto do tempo, né? Essa frase do Einstein, eu acho que nesse tipo de situação aqui, ela é muito importante, né? Dar exemplo não é o principal meio de influenciar os outros, né? É o único meio. E aí nós, né, Ana Luísa, Ju, preceptores que estão por aí, nós somos o modelo, né? Então, qual é o modelo que a gente tem que dar? Cara, segue a regra que é muito mais barato. É muito mais fácil fazer o certo. É mais barato e é mais fácil fazer o certo. Mas quem faz o certo é o trouxa. Infelizmente, no Brasil, tem um pouco de fama de trouxa quem faz a coisa certa, né? Mas é o certo, é o barato e é o mais reto, né? Então, essa era a ideia. Alguém tinha levantado a mão. Fui eu. Acho. Obrigada, Igor, pela aula. É sempre bom a gente retomar, né, esses princípios, e eu acho que principalmente esse questionamento. Em relação àquele slide da ética, Igor, eu acho que entra nessas questões da nossa disciplina até, né, que tem na faculdade, de questões éticas e o que é o justo, né? O justo, na realidade, depende do ponto de vista. É ótimo que tu tenha colocado Albert Einstein, né, que tudo é relativo, na realidade. Então, eu acredito que também uma das melhores formas da gente ter a educação, né, a ética, a questão moral, é submetermos-nos aos pares. Eu acho que isso é algo que é muito importante, porque, de novo, se a gente ficar com a ideia de que eles podem fazer as coisas erradas e eu faço as coisas certas, eu, às vezes, posso entrar por caminhos complicados. Então, sempre essa submissão, o maior número de informações, essa conversa, uma visão crítica, acho que essa é a principal forma da gente construir uma sociedade que seja mais justa para todos e não conforme o meu ponto de vista. Então, por isso que eu acho que é importante essa discussão com instituições, ver qual que é o posicionamento de cada um, né? Então, qual que é o posicionamento da indústria, qual que é o posicionamento da farmácia, isso é ou não justo para o meu paciente, porque, de fato, na ponta mais fraca, muitas vezes, estão as pessoas que acabam não tendo uma força econômica, porque é como as coisas funcionam, então isso também tem que ser visto, mas eu acho que essa submissão aos pares, a crítica dos pares e essa discussão, ela é super válida, por isso que eu te agradeço, Igor, por trazer essa discussão. Eu pessoalmente gosto muito do que
a gente chama de mini meeting, né? Tá? Às vezes a própria indústria que proporciona, porque a gente pode trocar ideias com colegas que às vezes estão lá enfurnados. Na psiquiatria a gente trabalha muito isolado, né? A gente é muito sozinho. Tu entra para dentro de um consultório, tu fica lá o dia inteiro atendendo, e tu acaba não tendo essa troca de experiências e tal. Por isso que a gente estava conversando antes até de começar aqui, que o retorno às atividades presenciais está sendo muito mais importante, que oportuniza mais essa troca de experiência, digamos assim, né? O Pablo levantou um assunto aqui muito interessante e eu coaduno com ele. O imediatismo faz com que as pessoas não queiram perder tempo. Eu sempre botei culpa disso tudo no celular, né? O celular é uma ferramenta que faz com que as pessoas fiquem muito aceleradas e imediatistas. Até já escrevi um artigo para um livro leigo aí sobre esse aspecto, né? Que, Eu vou cara, colocar no Instagram, que faz as pessoas ter que dar coisas em 1 minuto, falar tudo. Se tu abrir a tampa do forno antes da hora, o bolo abatuma, né? Tudo tem o seu tempo. Mas as pessoas querem informações rápidas, rasteiras, e o imediatismo está crescendo muito, e eu concordo contigo, Pablo, acho que isso pode fazer com que muitas pessoas não vão revisar, fazer pesquisa, que dá muito mais trabalho. Eu vou perder pelo menos, sei lá, uma meia hora, 1 hora lendo uma informação sobre, sei lá, vortioxetina, para ver se é verdade ou não é verdade, que melhora a cognição, né? Eu chego um representante e diz assim, olha, vortioxetina, além de ser um bom antidepressivo, remédio para ansiedade, ainda melhora a cognição. A gente mostra as cartilhas, que, pá, legal, né? Vou acreditar. Não, tem que dar uma olhada e ver se realmente melhora a cognição, de quem melhora a cognição, né? Vai melhorar o déficit de atenção, né, Ana Luísa? Então, daqui a pouco a pessoa sai papagaiando aquilo que o representante falou, por uma questão imediatista e, entre aspas, né, confortável. Concordo contigo, acho que o imediatismo é mais um tópico, talvez, a ser criticado aqui nesses nossos encontros, né? Tudo tem que ter muita calma. Para, senta, revisa. A Paula e a Ana Paula estão fazendo uma revisão sistemática. A gente está fazendo uma revisão sistemática desse TCR delas, elas estão vendo como é demorado fazer leitura crítica da literatura. Não é assim, uma coisa é tu ler um artigo para te informar, a outra coisa é tu ler um artigo com olhar crítico para fazer uma revisão crítica daquele assunto ali. Cara, se em 1 hora tu ler um artigo científico para te informar, tu vai levar umas 4, 5, 6 para fazer uma revisão crítica. E quem vai ter esse tempo todo? Cara, com novos episódios do Saul Goodman, Better Call Saul lá no Netflix, eu vou perder 4 horas lendo um artigo. Mas tem toda uma nova temporada de Stranger Things e eu vou ficar lendo artigo? Tá louco. Vou jogar meu beach tennis, vou fazer aula de boxe e não ler artigo. Eu acho também que essa questão da gente discutir com os pares e também de entender que ao longo da carreira médica a gente vai evoluindo. Esse artigo também que eu coloquei ali no British é um editorial, eu tinha lido outro que era Dancing with Porcupines, mas era muito antigo, mas esse outro dos 80 euros em hambúrguer para manejar os conflitos de interesse com a indústria farmacêutica, é um artigo interessante que ele vai contando, e lá eles têm mentoria, né? Enfim, ao longo da carreira médica, inclusive, e ele vai contando a evolução de um médico jovem que vai indo na carreira, ele vai dizendo do quanto ele gostava lá e recebia muito mais todos os almoços e freelances, assim, e que depois ele foi se posicionando um pouco melhor o que isso significava, né, e que também não é não ter essa relação, mas é tu realmente saber o que vale a pena. Eu acho que também é uma construção, a gente espera que as pessoas vão se aprimorando, né? E acho que discutindo isso é uma coisa importante, assim. Eu acho que o início, claro, o início da carreira, quando que a pessoa está mais insegura, até financeiramente, ela está mais vulnerável, né? Ela é mais vulnerável. Na verdade, né, eu não sei, isso que nós estamos falando aqui, eu teria até curiosidade de falar com gente de países desenvolvidos, vamos dizer assim, o quanto talvez, pena que a Carol não teve, porque ela teve uma experiência de vivência lá, porque quando a gente lê essas coisas em artigos, esta questão que nós estamos colocando aqui de prescrição via indústria, nem existe. A discussão é acerca de a influência da indústria na formação médica, no CMI, nem entra isso, entende? Assim,
Então, acho que é interessante a gente ver como é que é essa questão nos outros locais, assim, se de fato essa pecha, assim, não temos como nos atualizar, existe e é falada, assim, Sim. então, Mas eu acho que é claramente, mais né? agressivo lá a indústria, né? Eu Tem acho que nos certeza. Estados Unidos é bem mais agressivo do que aqui no Eu sei, Brasil. mas eles são tão processados por N coisas, se seja por outra coisa, talvez não dê para ficar assim, tu ir só pela mão de alguém, porque tu recebe processos se tu fizeres algo errado, né? Então, a responsabilidade da precisão volta muito para ti. Então, eu acho que talvez isso faça você, de novo, assumir mais a responsabilidade. A pressão é tua, não é do representante, né? Assim, então, a responsabilidade pelo ato é muito teu, né? Isso Mas é que eu acho que é ético, né? aquilo que o Igor falou, a venda da medicação do laboratório nos Estados Unidos, ela pode ser direto com o paciente. A propaganda, ela está na revista do avião, ela está na parada de ônibus, então Mas o o paciente já R1, por pede. exemplo, não pode nem prescrever. R1 nem prescreve. Então, assim, com certeza isso vai para o médico, as coisas sérias, não é o Walgreens, é coisa que a responsabilidade é tua, talvez ter mais responsabilidade te obriga também, eles têm que fazer atualização, então, eu acho que isto tira essa ideia, assim, de que o médico não vai ter que saber das coisas, né, que vai ficar na mão de um terceiro, numa companhia farmacêutica, seja o que for, sinceridade, que é essa coisa que eu acho que é gravíssima, assim, a gente pensar nisso, assim, né, de que a prescrição possa ser ditada por quem comercializa. Cara, eu vou te dizer que a investir pressão, nisso. Ana, a ciência, ensaio clínico, não existe ensaio clínico que não seja patrocinado pela indústria. Mas aí é pesquisa, Igor. Aí é outra história. É nisso que as pessoas falam. Aí é então, outra história. vamos lá. Mas Tá então, bem? Tem que ter esse assim, dinheiro ó, para fazer a pesquisa. resultado, Mas é outra história. resultado deu negativo. Eles não publicam. Pronto. Isso já é pressão. Eu só publico quando dá a favor. A gente acredita em a regulamentação, existe bases, as pessoas... E tu pode entrar em todos os ensaios que não foram publicados, né? Tem base de dados para isso. Como é que é o nome lá do negócio que tem que registrar? A gente entra. Mas é que aí nós estamos indo numa coisa muito, mas tudo bem, então o que não deu certo, mas assim, nós estamos falando, de novo, do mínimo de conhecimento que não tem com o médico não ter. Então, cara, tá nos livros, gente. Ser médico é ter que estudar o tempo inteiro. O cara vai estudar até morrer. Não sei Mas se é estuda óbvio. depois que morre. Inclusive, depois que morre, deve continuar estudando, eu acho. Mas é óbvio, se o conhecimento evolui, então, eu não tenho nem dúvida disso. O olhar crítico em cima do que a indústria oferece depende da gente estudar ou não. Se eu não estudo, eu tenho mais chance de acreditar no que os malucos estão me dizendo. Eles publicam um artigo lá mostrando que a ribimboquina é melhor que o resto todo. Cara, se eu não tenho olhar crítico, eu vou acreditar. Como é que a maior parte do pessoal lê artigo científico? Lê a introdução, metodologia não interessa, resultado não interessa e vai direto para a discussão. Só que as conclusões sempre são favoráveis. Entende? Então, o pessoal não lê a coluna central de um artigo, que é metodologia e resultado, que é onde tem o grosso. Então, como é que eu vou saber ter um olhar crítico se eu não consigo nem estudar o que está sendo oferecido? De fato, no final das contas, tem toda uma regulamentação também. A indústria tem tanta grana e não vai botar um produto que vai matar, né? O que vai ter de diferença é que talvez tu vai fazer o teu paciente pagar mais por uma coisa que é igual a outra, vai fazer parecer que tu é mais bacana, ou mais atualizado, ou mais isso, ou mais aquilo, sei lá. Felizmente, depois o produto é fake, né? Ele foi fakemente construído como eficaz, ele vai para o mercado, entra, vende um pouco, depois cai em desuso. Vocês lembram da reboxetina, né? O Prolift? Antidepressivo noradrenérgico. Interessante o princípio. Entrou, ficou uns 3 anos no mercado e saiu fora. Não vende. Óbvio, a gente se dá conta que não funciona. Não funciona, não vende. Daqui a pouco ele volta com outro tipo de uso. Muitos que funcionam, vendem, são baratos, tem uma chance grande de serem retirados do mercado porque são muito baratos. Né? Pimosida, por exemplo, o Orap, excelente antipsicótico, mas não vendia. Aí tirado do mercado que não vendia, não tem propaganda, era barato, não tinha cópia. Então, cara, é um mundinho cruel. Por isso que eu digo, quem tem que decidir o que vai fazer é o médico.
não pode ser em prol da indústria. A indústria é legal, nos paga janta, nos paga congresso, escambau, não sei o quê, mas legal, vocês fazem o que eles querem. Eu vou continuar prescrevendo o que eu acho que eu tenho que prescrever. Se é bom para aquele paciente, cara, eu vou dar o remédio mais antigo que existe, mas e aí? É bom para ele, não vai, é aquele ali que vai dar. E assim, mais ou menos, que eu acho que a gente tem que agir. Dá para ser palestrante de laboratório? Tá, não tem problema nenhum, tem todo o contrato, mas o fato de eu ser palestrante de um laboratório não quer dizer que eu vou prescrever só o remédio dos caras. E não quer dizer que eles não façam pressão, viu? Eles fazem pressão. Fica assim, pô, doutor Igor, você é palestrante do Luvox, mas está prescrevendo o concorrente? E daí? Melhor para os meus pacientes. O que eu vou fazer? Eu, do ponto de vista de compliance, o meu compliance, né, eu não consigo, por exemplo, ser palestrante de um fármaco que eu não acredito, ou que eu não uso, né? Então, por exemplo, estabilizador do humor, né? Diferente da Ju, que lida com transtorno bipolar, eu não prescrevo tanto estabilizador do humor. Lido mais com ansiedade, com depressão. Então, cara, eu não vou ser palestrante de estabilizador do humor, não tem prática para falar sobre isso. Eu quero ser do lítio, se tu souber aí, Igor, me indica. Vamos pegar alguma indústria chilena que ainda extraia lítio do chão, assim, né? Falar para eles, porque... Então, residentes, o que vocês estão tirando de conclusões ou estão ficando cada vez mais confusos? Acho que, acima de tudo, pensar, não somente receber a informação, né? Isso é o ouro, é o take home message. Vocês vão receber pressão? Vão. Mas, cara, pensa, estuda, revisa, pode até revisar a própria monografia do produto que o cara vai te deixar, mas vai atrás das fontes, né? Tem as referências, tem um artiguinho, daqui a pouco tem um artigo lá do Zezinho, que tu sabe que é um cara extremamente importante, pega o artigo dele. Né? Ou, às vezes, o próprio laboratório, tu pode pedir o artigo para o laboratório, eles te dão os artigos. Ou eles têm aquelas plataformas, cada laboratório tem a sua plataforma, tem 800 tipos de login, não sei o que, daí tu entra lá e tu consegue os artigos e tal, né? Alguns te fornecem essas plataformas aí, que são bem interessantes, né? Método de ensino, método de estudo. Tem alguns laboratórios que se preocupam um pouco mais com isso, tem alguns que não. E aí vocês vão ter que triar quais são os laboratórios que são mais agressivos, quais são os laboratórios que seguem um pouco mais o código de conduta, que também não isenta ele de fazer pressão, né? Mas é um pouco mais legal de lidar com os laboratórios que seguem o código de conduta, né? Porque, cara, os que não seguem são muito atrozes, são vorazes, assim, vem para cima nesse nível, assim, doutor Igor, o senhor está prescrevendo só a concorrência, não prescreve o meu. Eu agradeço isso, cara, muito obrigado, pode me tirar do teu cadastro, não precisa mais aparecer aqui. Tem vários laboratórios que vão lá no consultório visitar meu colega lá, eu não recebo. Eu só recebo quem está na Interfarma lá, que eu acho que são os mais adequados, os mais corretos, não me enchem o saco. Eu também não vou receber laboratório de produtos que eu não uso, né? Vamos lá, Eurofarma, EMS, cara, eu não uso o produto deles. Não consigo fazer funcionar. Fora o lítio, né? O resto não funciona. Cara, eu vou perder o tempo deles e o meu. Eles são chatos, na verdade. Né? Eles chegam no consultório, são os pés no saco. Né? O bom é o que? A amostra grátis, que a gente consegue ajudar alguns pacientes. E praticamente, se só deixar essas amostras grátis fossem embora, eu já estava feliz, mas tem que dar um papinho ainda, né? Mas, residentes, vocês já estão fazendo bicos, vocês estão recebendo visita de laboratório. Né? Espero que vocês façam algum tipo de reflexão sobre esse assunto, né? E alguns mudem de postura. Ainda dá tempo. Falando. Acho que não só dizer que eu tenho os doutorandos, é só dizer também que a gente pode ou não receber visitas, né? Então. Eu não recebo, por exemplo. No código de conduta da Interfarma, tem umas regrinhas ali para fazer propaganda para estudante de medicina. Também é regulamentado, não é proibido fazer propaganda para estudante de medicina. Mas a propaganda para estudante de medicina não é propaganda de produto, tem que ser propaganda de conteúdos, tipo assim, depressão do idoso. Tá? Então, não pode vir um palestrante falar sobre sertralina na depressão do idoso. Tem que ser assim, depressão do idoso, a família do esquizofrênico. Tem que ser nesse sentido mais instrutivo. Né? Mas
pode haver a visitação para estudante de medicina, desde que seja previamente, digamos assim, filtrado, né, por um professor, por um preceptor, e o assunto tem que ser genérico, assim, tipo, não vou falar sobre sertralina, eu tenho que falar sobre inibidores seletivos de recaptação da serotonina, como se fosse um capítulo de livro mais amplo, assim, né? Mas eles podem receber visita, eles só não podem receber brindes, não podem receber amostra grátis. Tipo, canetinha. Tinha uma época que a gente ia no congresso, cara, me lembro, meu filho pequenininho saía correndo nos estandes de congresso, pegando tudo que era brinde possível e imaginável, era uma criança de 5 anos. Tinha uma época que era assim. Agora não é Deixa eu mais. fazer meu seminário para os doutorandos, Igor, agora são 10 e Vamos lá. meia. Obrigado, pessoal, eu tenho que parar de gravar esse negócio Muito aqui. legal, Igor. Obrigada Boto por ter depois trazido esse assunto. obrigado por vocês terem tido paciência.